Nossos cumprimentos a todos os senhores vereadores, dando início à sessão. Agradeço aqui as pessoas que se fazem presentes no plenário da Câmara, aos ouvintes da nossa querida Jaguariaíva. Com a graça de Deus, declaramos aberta a 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Agora nós solicitamos, por ordem, do vereador William, é a vez dele, Talvez, William, por gentileza, fazer uma oração, do qual nos consola nesse momento de dificuldade e dor de todos os nossos jaguarivenses. Boa noite, senhor presidente, os colegas da mesa, os presentes que estão aqui e os ouvintes da Rádio Jaguariaíva. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, nessa reunião. Estamos aqui, Senhor, representando um povo da nossa cidade. Nós pedimos a Tua graça. Vem, Senhor, estar conosco nessa reunião. Nesse momento, Senhor, há famílias enlutadas nos ouvindo. Conforta, Senhor, esses corações nesse momento de grandiosa pandemia que nós estamos vivendo, de grandes perdas. Nós pedimos a Tua graça e misericórdia. Fica conosco. É no Teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém. Nossos agradecimentos ao vereador William pelas palavras de conforto, de carinho e palavras de Deus. Dando sequência aos trabalhos, no artigo 148 do Regimento Interno, solicito do secretário dessa casa, vereador Juninho, para fazer a chamada nominal dos seus vereadores presentes. Vereador Rodrigo? Presente. Vereador Juninho, presente. Vereador Dimas? Presente. Vereador Divael? Presente. Vereador Gilmar? Presente. Vereador Marquito? Presente. Vereadora Juliana? Presente. Vereador Matheus? Presente. Vereador Ratinho? Presente. Vereador Samuel? Não se encontra. Vereador... Desculpa, eu quero justificar, secretário, por consequência de tratamento do seu filho, ele está ausente nessa noite, no qual trará justificativo. Vereador Valdeci? Presente. Vereadora Verli? Presente. E vereador William? Presente. Agradeço ao secretário e, estando assim um número suficiente para darmos início aos trabalhos, coloco em discussão a ata anterior da última sessão ordinária. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação única. Não havendo manifesto contrário por parte dos senhores, está aprovado por unanimidade. Solicito agora do nosso assessor jurídico, Dr. Wellington, para a leitura de documentos e correspondências recebidas nesta noite. Boa noite a todos. Ofício Circular número 1/2021 da Secretaria Municipal de Turismo e Ambiente. Excelentíssimo senhor, no mesmo momento que cordialmente cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste solicitar a indicação de 2 vereadores da Câmara Municipal de Jaguariaíva para compor o Conselho Municipal de Turismo no biênio 2021-2022, sendo um na categoria de titular e outro suplente. Para tanto, necessitamos dos dados em anexo para a emissão do decreto. Tais informações devem retornar via folha de informação e ou ofício para esta secretaria até a data de dia 25 de junho do ano corrente. Assina Sandra Maria Negrini, secretária municipal de Turismo e Ambiente, e Rafael Gustavo Pomim Lopes, diretor do Departamento de Turismo. Ofício número 1/2021 da Sandra Maria Negrini ao presidente. No mesmo momento que cordialmente cumprimento Vossa Excelência, venho por meio desse solicitar que na sessão que ocorrerá no dia 22/6/2021 seja lido o ofício do gabinete número 86/2021 em anexo. Ofício número 86/2021 do gabinete do deputado Luciano Dutti, deputado federal. A Sua Excelência, a senhora Alcione Lemos, prefeita municipal. Assunto: recursos financeiros do Ministério do Desenvolvimento Regional. Prezada prefeita, com meus cordiais cumprimentos e conforme solicitado pela amiga senhora Sandra Maria Negrini Brizola, secretária municipal de Turismo e Ambiente,
tenho a grata satisfação de comunicar-lhe que designei para o município de Jaguariúva a indicação de recursos financeiros no Orçamento Geral da União, no valor de R$250 mil, acerca do apoio a projetos de desenvolvimento urbano, obras. Cabe destacar que, tão logo sua assessoria tinha elaborado a proposta no sistema, é de suma importância a remessa do número cadastrado ao nosso gabinete em Brasília, aos cuidados do senhor Rodrigo, para as providências posteriores cabíveis junto ao Segov. Diante do exposto, agradeço a atenção dispensada a este ofício, colocando meu gabinete na capital federal à disposição para melhores esclarecimentos. Assina o deputado federal Luciano Dutti. Ofício da Faculdade Multimix. Faculdade Multimix, pelo presente, vem muito respeitosamente a presença desta nobre Casa Legislativa, apresentar proposta de convênio visando ofertar cursos de graduação, pós-graduação e MBA para todos os funcionários dependentes e dependentes. Para finalizar, a Faculdade Multivix, através do Polo de Jaguariúva, destinará por um ano 10% do faturamento líquido em prol do tratamento da pequena Alice, portadora de AME, atrofia muscular espinhal, cujo medicamento para sua cura, denominada Zolgensma, custa dose única R$12 milhões. Cordialmente, assina William Takano, diretor do Polo de Jaguariúva, Faculdade Multivix. Ordem do dia, 26 de junho de 2021. Apenas indicações e votação única. Indicação número 96, 2021, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo limpeza e manutenção do bueiro, bem como manutenção das bocas de lobo. Alguns bueiros encontram-se totalmente entupidos com lixo. Cito Rua Colorado, esquina com a Rua Morretes, atendendo a solicitação dos moradores do bairro Primavera 2. Importante que se faça inspeção e manutenção de todos os bueiros nessas ruas. Indicação número 97, 2021, da autoria do Edil Ratinho Papagaio, sugerindo a manutenção na tampa do bueiro localizada na Rua Miguel Nicolau Fritz, pois a mesma está quebrada, em frente à residência de número 166, atendendo a solicitação do senhor Josias Machado, residente do bairro Santa Cecília. Importante que se faça inspeção e manutenção de todos os bueiros do bairro. Indicação número 98, 2021, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo a instalação de faixas elevadas na Avenida Paulo Cruz Pimentel, nas proximidades da Benato Materiais de Construção e próxima à Supercom. Solicitação do comércio local. Indicação número 99, 2021, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo a pintura das faixas de pedestres em toda a cidade, conforme determina a lei número 9.503, de 97, em seu artigo 80, qual institui o Código de Trânsito Brasileiro. Esta é uma solicitação dos condutores de veículos. Indicação número 100, 2021, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo a poda de árvore na rua Carlos Kropiviec, em frente à casa número 198, bairro Santa Nossa Senhora de Fátima. Próximo a ponta de concreto, esta é uma solicitação da senhora Jandaia. Indicação número 101, 2021, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo manutenção na grade na Boca de Lobo, cito, Rua Mário Ferreira Terres, esquina com Miguel Valengos, atendendo a solicitação dos moradores do bairro Santa Cecília. Sugira manutenção também nos bueiros que se encontram entupidos. Indicação número 102, 2021, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo que viabilize a indicação como proposta de geração de emprego e de mobilidade urbana e, conforme análise, determina a Secretaria Municipal competente a implantação de um centro de descarga e distribuição de mercadorias para o comércio local. Indicação número 1, 2021, da autoria do Edil José Marcos Peça Filha e de coautora dos demais vereadores, sugerindo a possibilidade de construir uma lombada na rua Ari Martinski, bairro Pedrinha 2, preferencialmente em frente à residência número 88, atendendo aos pedidos dos moradores. Indicação número 72, 2021, da autoria de Edil William Abdiel da Silva, sugerindo que sejam feitos ajustes no tempo de abertura e fechamento do semáforo localizado na Avenida Ayrton Senna, esquina com a Rua Brasil para Cristo, bairro Santa Cecília, no sentido bairro Centro, pois o mesmo permanece aberto para que os veículos sigam com destino ao centro por um período de tempo muito curto, atendendo à solicitação dos motoristas que por ali trafegam. Indicação número 31, 2021, da autoria de Edil Verli, sugerindo no sentido de que seja realizada uma limpeza e retirada de entulho na rua Dona Flora Brasileira Lobo, em frente à residência de número 44, situado no bairro Jardim Edite. E indicação número 16, 2021, da autoria de Edil Dimas,
sugerindo a possibilidade de sincronizar o tempo de abertura e fechamento do semáforo localizado na Avenida Governador Paulo da Cruz Pimentel, esquina com a Rua Ceará e esquina com o depósito de materiais de construção Benato, bairro Nossa Senhora de Fátima, atendendo aos pedidos dos moradores. São essas, presidente. Nosso agradecimento ao assessor jurídico, Dr. Wellington, pela leitura do documento e correspondência recebidas. Na sequência, passamos aos trabalhos. Solicito do secretário dessa casa, no grande expediente, os vereadores previamente inscritos, se houver, que chame por ordem de inscrição e os conceda o tempo regimental a cada um. Senhor presidente, são 7 vereadores inscritos, sendo 5 minutos para cada um, mais o tempo de líder de bancada. O primeiro vereador com a palavra é o vereador Gilmar. Declina a palavra. A vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Verli, aos que nos prestigiam aqui nesta Casa de Leis, aos funcionários. Eu gostaria de mandar um abraço lá para o pessoal do Sertão e, infelizmente, me sensibilizar com mais de 500 mil mortes aí levadas pelo Covid. É muito triste a gente toda terça tá sempre falando a mesma coisa, sempre a mesma situação. Não poderia também de expressar os meus sentimentos às mais de 130 pessoas falecidas por Covid no município de Jaguareíva. E não tem sido diferente. A gente que está acompanhando no OBS, Dr. Domingos Cunha, eu que estou ali desde 7 horas da manhã, emergências, hospital, que a gente tem que tirar o chapéu, porque tem sido cada vez mais triste a nossa realidade. Eu quero agradecer o apoio do Executivo, da nossa prefeita municipal, que não tem medido esforços para estar ali nos amparando, nos dando essa estrutura, a Secretaria Municipal de Saúde, que em menos de um dia conseguiu proporcionar ali no Dr. Domingos Cunha um ambiente para nós do setor de isolamento do Covid, estruturado, que veio aí proporcionar para a gente uma qualidade no atendimento aos pacientes. Então eu quero, mais uma vez, pedir à população que tenham misericórdia do seu próximo, que continue mantendo o distanciamento, que continue respeitando os idosos, porque nós, infelizmente, estamos esgotados, estamos com os funcionários completamente exaustos em relação a tudo isso. E não podemos também deixar que nós temos outras situações na saúde aí para poder estar atendendo a nossa população. Eu quero fazer aí uma orientação à população para que depois não venha ocorrer informações diferentes do que vem acontecendo aí no nosso município. Quando o paciente ele fizer um exame de antígeno, um exame no laboratório particular, o que ele é aconselhado? A procurar a unidade básica de saúde para que ele passe por uma avaliação médica. Então, tem toda essa estrutura para que o médico possa avaliar esse paciente, para que a gente possa estar mantendo o isolamento dessa família e também para que o paciente possa estar medicado e acompanhado. Então, a saúde está sim acompanhando os pacientes, mas infelizmente, às vezes, por uma falta de comunicação, esses pacientes podem estar indo para casa e deixando aí de passar por um acompanhamento médico aí por nós da saúde. Então eu deixo aí o meu apelo aí para a população,
essa informação muito importante para que todo paciente que faça o teu exame em laboratório particular, que procure atendimento médico na unidade básica de saúde, para que passe aí pela avaliação médica. Gostaria também de parabenizar ao Bom Dia Prefeita, que vai ao ar aí toda sexta-feira. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de estar indo para casa almoçar, eu consigo estar acompanhando. Então, isso é muito importante, porque várias secretarias deixam ali o relatório, né, do que foi feito, e isso é importante para que a população possa estar acompanhando, e nós também aqui, vereadores, né, o andamento aí das atividades, que muitas vezes a gente faz alguma solicitação na Câmara e acaba ficando sem essa resposta, né? Mas estão de parabéns. A gente tem acompanhado aí o relato dos responsáveis pelas secretarias e vem aí de encontro com muitas dúvidas, até mesmo de nós, vereadores. Gostaria também de agradecer a retomada aí do atendimento no meio rural, que sábado estaremos lá no bairro do nosso amigo, o vereador Gilmar, no Gentil. Senhor presidente, em meio a essa pandemia, eu quero deixar aí o meu orgulho à nossa prefeita municipal, que não mede esforços para poder dar continuidade, para que o município possa estar aí sempre, que ela possa estar atendendo a nossa população em todos os quesitos, seja no meio rural, seja na área urbana. Então, eu finalizo aqui pedindo bênçãos de Deus ao nosso município de Jaguariaíva. Perdi recentemente também uma senhora que trabalhou comigo, que atendeu o meu filho aí por 2 anos, por Covid. Então, me sensibilizo e deixo aí o meu apelo à população que façam, tomem as medidas possíveis, já de conhecimento de todos. O meu muito boa noite a todos, fiquem com Deus. E desculpe, senhor presidente e demais vereadores, por eu estar me estendendo aí na minha fala. Com a palavra, o vereador Ratinho. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, a nossa assessoria que está aqui presente também, e aos nossos ouvintes da Rádio Jaguariaíva, do YouTube. Então, a gente só tem a agradecer hoje o deputado Luciano Dulce pela emenda parlamentar que mandou para a área da saúde R$200 mil. Que nem eu estava comentando, até R$200 mil é pouco sim, mas o pouco, no momento agora, ele se torna bastante. Então nós temos que agradecer ele, minha gente. E que nem nós estávamos falando sobre os aumentos que está acontecendo aí no município, e que nem o IPTU também está vindo já aí, que vai vencer o dia 15 de julho. Eu acredito que até o dia 5 de julho ele tem que estar em mãos aí das pessoas para poder pagar esse IPTU. E eu tive conferindo lá, ele deu um aumentinho, sabe, minha gente? Esse aumentinho para muita gente vai ficar triste. Aumentou mais 14%. Então, que nem você pega o IPTU anterior lá, dê uma olhada lá, se tiver lá uns R$300, Deus coloca mais 14% aí para ver quando está subindo. Às vezes a pessoa que pegou vai pegar 500, vai colocando 14%, e tudo está subindo, minha gente. Mas fazer o quê? Faz parte aí da prefeita aí, que tem que fazer lá o reajuste, né? Mas que nem eu fico triste, porque o reajuste, eu acho que com essa pandemia agora devia perdoar esse 14% aí, não subir, né? Mas fazer o quê? Vamos deixar na mão de Deus, e que Deus põe na consciência deles aí. Minha gente, meu muito obrigado a todos aí. Essas são minhas palavras hoje. Vereador William. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero aqui enfatizar o pedido da nobre vereadora Juliana, que é uma das coisas que eu tinha anotado para falar. Estive conversando ali com a psicóloga Larissa e tivemos um bom debate através do WhatsApp.
E uma das coisas que ela informou foi exatamente isso. Pessoas que fazem o exame no particular acabam testando positivo e, infelizmente, não há essa comunicação com a saúde pública. Então, não tem como a saúde pública ter o contato com a pessoa positivada para ficar cuidando como é que está a respiração, saturação e tudo mais. Então, peço encarecidamente aí de coração a você que fez o exame no particular, deu positivo, entre em contato com o setor de saúde pública para informar que você é um positivado. Porque através disso há um estudo, né? Acredito que até um estudo geográfico ali, né? Várias perguntas, onde você teve por último, onde que você acha que pode ter sido contaminado. Então, e tudo isso faz uma importância gigante para combater, infelizmente, esse Covid. Porque até tenho vizinhos ali, que foi informado hoje, através deles, que eles positivaram. Eles tinham achado que tinham positivado alguns meses atrás e descobriram que, na verdade, não, porque passaram mal, de fato, esse final de semana. E gostem ou não gostem, eu conversei com 3 pessoas, 3 famílias que fizeram seus tratamentos particulares, e a reação foi que, eu perguntei, qual tratamento que passaram para você? Falaram, foi o kit Bolsonaro. Então eu sei que nesse momento está politizado a coisa, mas aqui fica a informação dessas 3 famílias que eu conversei e que foi realmente passada a forma de tratamento chamado o tal de kit Bolsonaro, que infelizmente a parte da esquerda usa, mas na verdade são medicamentos, enfim, não sou médico para dizer, mas que estão em discussão na boca de vários políticos aí que não pode, mas nós estamos vendo outra realidade, que quando positiva é usada a mesma medicação. Vereador William, concede Claro. um segundo. Já em consenso com a sua fala, nossos laboratórios particulares, né, eles já têm esse contato direto com a Secretaria de Saúde, o qual prontamente deverá ser informado, né, a questão desses exames. Já você até falou da vereadora Juliana, ela comentou numa das sessões de um projeto, vereadora, seu, daquela ideia da pulseirinha, das pessoas que foram positivadas, tal. Por que eu estou falando isso? Porque nesse final de semana, até algumas pessoas me ligaram e eu informei que tem o Disque Denúncia lá. Sim. Que tinha uma pessoa que estava positivada e estava lá no mercado, né? Então, eu acho que é importante, vereadora Juliana, né, os demais vereadores, ver essa questão para que tenham cuidado das pessoas, para que ela fique em casa, né? Sim. Hoje o melhor remédio é o repouso, é ficar em casa. Obrigado, vereador. Ok. Obrigado pelo cumprimento aí. Outra questão também eu entrei em contato, pode falar. Desculpa, vereador, se me permitir, Não, só permito, uma parte. Claro. Eu gostaria também de só acrescentar um pedido aí para a população, que quem procurar a unidade básica, que leve a carteirinha de vacina, para a gente poder anotar e poder verificar, fazer um levantamento também, se essas pessoas que estão positivando, se elas já tomaram 2 doses. Tá? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que você me Perfeito. concedeu. Com certeza. E eu tive mais uma informação de um pastor ali numa das congregações das nossas igrejas da Assembleia de Deus, que positivou, e ele é um pastor creio, de 68 anos. Porém, ele disse, William, eu só tive um pouco de rouquidão e um pouco e muita dor de cabeça. Porém, ele sobreviveu tranquilamente ao vírus. Isso a gente agradece a Deus, é o pastor Urias. E ele falou, William, eu tomei as 2 vacinas. Eu falei assim, qual você tomou? Ele falou, a Coronavac. Então, nessa discussão toda, que bom se a Coronavac já fez a sua parte, imagino que a AstraZeneca e a Oxford vão fazer também. Então, eu acredito que já nós estaremos vivendo dias melhores aí. Eu tive falando com a secretária de saúde, com a Amália, devido à reclamação de um povo do sertão, que me entrou em contato em relação ao horário que teve de vacinação. Que eles chegaram, só que eles queriam vacinar, que abriu 2 horas a vacinação, só que 3 horas já tinha que pegar o ônibus de volta. Aí, prontamente, a secretária falou que eles vão estar remarcando e escolhendo um horário melhor para que o povo do sertão seja atendido também. Aí eu perguntei, a Juliana pode me informar melhor, a vereadora Juliana,
pode me informar melhor, não vai haver mais a vacinação no sertão devido à baixa idade? É isso, vereadora? Pelo que a secretária disse para mim, que a vacinação não teria mais no setor rural? Então, vereador, até agradeço aí a sua oportunidade mais uma vez. A faixa etária de 95, então os pacientes que eram bastante idosos, foi feito esse levantamento e os pacientes foram vacinados. Nós recebemos poucas doses nessa remessa. Provavelmente, na próxima, já ocorra uma demanda maior, né? A gente receba mais doses e aí possa ser aí estendido o horário tanto de manhã quanto à tarde, considerando também que nós estamos com falta de funcionários, principalmente lá no hospital. Quando o paciente é entubado, precisa ir de funcionário com mais atenção a esse paciente, então a gente precisa estar deslocando esses pacientes, esses funcionários. Então, também por esse motivo. Mas logo em breve vai estar solucionando essa questão. Ou então até mesmo está verificando a questão do transporte, para que quando tiver a tomada de vacina, que o transporte possa, ao invés de sair às 15 horas, que possa sair um pouquinho mais tarde também. Seria importante para o povo sertanejo. Obrigado, nobre vereadora. E eu gostaria também de citar, como diz, pegar um gancho do meu amigo Ratinho aqui. Ele citou, e é uma verdade, a gente não pode deixar de salientar aqui, que nós estamos tendo conhecimento dos aumentos das taxas. Teve a alteração da taxa do lixo. Aí, ano passado, foi votado o aumento do IPAS em 3%. Mais os 6% de reajuste automático desse ano na iluminação pública, né? A taxa de iluminação pública que automaticamente foi feita. Infelizmente, a gente já ouviu que reajuste salarial não vai ter para o povo aí que trabalha e precisa desse reajuste. Então, fica a minha preocupação, porque é um ano pandêmico. Então, eu continuo dizendo que é um ano que a gente precisa se preocupar em sobreviver e não pesar em cima de quem menos ganha. Ah, mas é benfeitoria. Ok, vamos olhar as benfeitorias, então, a partir do ano que vem, sem onerar aquele trabalhador que já ganha pouco e também não vai ter o seu reajuste salarial esse ano. São as minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dimas. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, a todos os funcionários dessa casa, assessores e a todos os nossos ouvintes. Pois como vocês estão dizendo aí, o William, Juliana, estamos numa situação tão complicada com esse Covid que, infelizmente, nossos governantes não têm conseguido dar conta desse recado. Até nem culpando, estou dizendo de todos, governo federal, governo estadual e também prefeitos de todo o Brasil. E acredito que é de todo o mundo. Uma situação que essa doença, ela corre muito rápido. Como ela corre muito rápido, então os governantes não estão conseguindo aí dar conta do recado disso daí. Mas o que acontece? Devido à doença, essa doença também tem a vida financeira. A vida financeira das empresas. Que tem aquele, às vezes a situação se obriga o chefe do Poder Executivo, o governo estadual, o governo federal, a fazer aquelas medidas, decreto, fecha. Aí o que acontece? As empresas acabam faturando menos. Isso é lógico. Fechou? Vai faturar menos. E aí temos uma outra situação que acontece nas empresas, até nas nossas empresas aqui em Jaguaraíva. Às vezes o funcionário está trabalhando, ele vai lá, testa positivo da Covid. O que acontece? Ele tem que pegar um atestado, tem que ficar na sua casa lá durante 10 dias, 12 dias, 14 dias. E isso vai descontrolando a produção da empresa. Vai descontrolando, às vezes,
o faturamento da empresa começa a dar aquele descontrole, porque às vezes 2 pega atestado, 3, isso estou falando das pequenas empresas, que na empresa que nem a Braspaine tem várias pessoas de atestado. E aí descontrola o faturamento, descontrola a produção, e o ganho da empresa, o que acontece com o ganho? O ganho com certeza vai ser menos. E o que nós, vereadores, que representamos toda a população e as empresas, qual o mínimo que nós podemos fazer para essas empresas nesse momento? O governo federal, ele tem aberto créditos para tentar sobreviver essas empresas, para que as empresas não fechem. Abriu o Pronamp, mais linha de crédito na maquininha. Muitas coisas o governo federal fez para tentar salvar as pequenas empresas. E os nossos vereadores, qual o mínimo que nós podemos estender as mãos para essas pequenas empresas nesse momento? O mínimo que podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer, pelo menos, é não aplicarmos impostos na população, no mínimo. Isso é o mínimo que nós, representantes dessa Casa do Poder Legislativo, podemos fazer. Isso é o mínimo que nós podemos ajudar essas pequenas empresas da área industrial. O mínimo. Funcionários pegam atestado devido a essa Covid. É culpa do Poder Executivo? Não, jamais. O Poder Executivo não tem culpa disso daí. O governador do Estado não tem. O governo federal não tem. Mas a doença está aí. A doença, ela não só atinge a saúde. A saúde está numa situação que perdeu o controle. Mas agora, nós também temos que cuidar do controle financeiro das empresas. Isso é o nosso dever aqui nesse Poder Legislativo? Ou será que vamos acabar de matar essas empresas? Vamos apanhar mais o imposto nelas? Nessa época de Covid, numa situação que os hospitais já perderam o controle. Agora só falta as pequenas empresas perder o controle. Perdeu o controle, que São Paulo, esses lugares estão fechando tudo. Se eu não me engano, 716 mil empresas foram fechadas, 98% pequenas empresas. E aí, o mínimo que esse Poder Legislativo pode fazer por o município de Jaguaraíva é não aplicar imposto no município nesse momento. Já tem subindo aí, como diz o William, como diz o Ratinho, só para concluir isso, presidente. Como diz o Ratinho, já pequenos aumentos já estão indo na população. E agora vamos dar mais uma bordada na cabeça da população? Não. É hora de nós representarmos essas pequenas empresas de Jaguaraíva. Hora de nós cumprirmos o nosso papel nessa casa. Gente, o tempo já se foi. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Vereador Divael. O meu boa noite aos vereadores, vereadoras, público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariaíva. O meu boa noite a todos vocês. Dizer também que hoje nós estamos passando por momentos difíceis em questão essa doença que vem atingindo o nosso município, não só o nosso município, mas o nosso Brasil. E nós, cada um, temos que se cuidar. Muitos já vêm se cuidando, mas daqui para frente nós temos que pôr uma coisa na cabeça, que cada um tem que tomar os seus cuidados. Eu conversando até com um empresário no centro da cidade, ele me falando que não adianta, não é a prefeita e nem os governos que vão conseguir segurar essa onda agora, se nós mesmos não fazermos nossa parte. Não adianta a prefeita fazer decreto, o governo lá em cima, se cada um não tomar os devidos cuidados. O cara vai partir daqui mesmo, não adianta. Então não é prefeito e não é governo que vai segurar nós, se nós não tomar o nosso devido cuidado. Mas graças a Deus o nosso município, não podemos também só
desanimar a nossa população e dizer, graças a Deus o nosso município vem se destacando bem, nossos empresários estão indo bem, não temos o que reclamar. Hoje nós vemos aí, principalmente esses donos de mercado, estão ficando cada vez mais ricos. Então, graças a Deus, o nosso município está vindo numa fase muito boa, que o povo acho que está deixando o dinheiro, vai comprar bastante comida, então estão bem. Graças a Deus, nossas empresas estão indo bem aqui em Jaguaraíva. Se nós pegar o nosso distrito madeireiro, nunca estão ganhando tanto dinheiro que nem agora, porque estão exportando madeira. Hoje nós vemos todos os empresários aqui em Jaguaraíva estão indo bem. Então não tem que reclamar. E nesse momento nós devemos, sim, nós empresários, ajudar a população. Está vindo aqui um projeto de lei em questão à energia pública, onde as empresas mais grandes pagam mais e o pequeno vai pagar menos. A iluminação pública. Esse projeto da iluminação pública está vindo para cá, mas as pequenas empresas e os pequenos comércios também não vão pagar essa alta. Vai pagar esses grandes empresários. Eu acho que nada mais justo que os mais grandes paguem agora, nesse momento, para nós mais pequenos. Então é assim que funciona. O empresário grande é ele que tem a responsabilidade, sim, de ajudar as pessoas que mais precisam. Eu questionava, quando eu tinha meu supermercado lá em cima, porque só eu tinha que colocar ali extintor, essa questão de incêndio, né? Daí lá os bombeiros me explicando, por que só vocês e nas casas não? Porque se der problema numa casa, você tem que ter o extintor também para ajudar o seu vizinho, você é representante, você é responsável também. E assim, sucessivamente, os empresários têm que pagar mais um pouco para nós ter mais dinheiro para aplicar no hospital, onde está precisando muito agora, de remédio. Nosso município precisa sim de recurso para poder atender a nossa população. E isso quem que paga é os empresários, sim. Não existe almoço e janta de graça. Tem um que tem que pagar a conta. Se o município não arrecadar, como que vamos atender a nossa população? No hospital você chega ali para você ver, está cheio de gente. É ambulância para cá, ambulância para lá. E precisamos do recurso sim para atender nosso povo. Nós temos que cobrar também nossos deputados que mandem mais recursos. E nossos empresários também se juntar agora nesse momento. Não vai quebrar empresário nenhum. Nesse momento agora que é a hora dos empresários ajudar o município e ajudar a nossa população. Então é assim que funciona, minha gente. Muitas das vezes o pessoal olha na Câmara ou na Prefeitura, acha que aqui está cheio de dinheiro. Aqui não tem dinheiro, o dinheiro é do povo mesmo que vem e aplica de volta para a população. E nós fomos eleitos, nós temos que ser responsáveis. Claro que não íamos querer quebrar ninguém, não é querer quebrar os empresários, mas nós temos que ser responsáveis aqui. O dinheiro vem de lá e ser bem administrado, devolvendo para a população. Com a iluminação pública, atendimento no hospital de primeira qualidade que está sendo, graças a Deus, nosso hospital está atendendo bem a nossa população, mas o medo é que, do jeito que está acontecendo aí, que entre em colapso, mas se Deus quiser, daqui para frente, cada um vai se cuidar mais ainda um pouco, e nós vamos vencer essa batalha. Mas é assim mesmo que funciona, gente. Os mais grandes ajudam os mais pequenos, e sempre será assim, e não tem que mudar. Não adianta nós querer tirar nas costas dos pequenos. Os grandes mesmo que tem que ajudar, sim, a nossa população jaguaraivense. Muito obrigado. A parte, vereador Givel, você comentando sobre os empresários, tá crescendo aí, até essa semana que vem, acho que já bate a licitação do distrito. Se não me engano, acredito, dia 1º, dia 20. Nós já vai estar o mais breve possível. A licitação ali do distrito, que ainda vai estar alavancando ainda mais os empresários, ainda mais do Serraria. Obrigado. Obrigado, Matheus. Ainda tem uns minutos. É dizer mesmo que temos mais esses terrenos agora para os empresários, para se instalar mais empresas na nossa cidade. Tenho certeza que virão mais empresários a participar e pegar esses terrenos, para poder estar dando mais emprego para a nossa população. Então nós vemos nosso município está no caminho certo, aí destinando terrenos para as empresas, e destinando esses terrenos agora de uma forma correta, onde ali os empresários vão pegar esse terreno, pagar ali o mínimo ali, que é um aluguelzinho
barato, ou mais tarde, se quiser comprar os terrenos também, para ficar ali com sua empresa. Então é isso mesmo que temos que fazer. Vamos liberar terreno aí para que mais empresa venha para o nosso município. Está de parabéns lá o nosso vice-prefeito, que está fazendo o trabalho, até estive lá, ele mexendo com a papelada lá para poder ceder esses terrenos para mais empresas que desejam se instalar em nosso município. E cada um de nós também correndo atrás desses empresários que venham se instalar aqui, que quanto mais emprego nós tiver para a população, aí sim nós vamos estar no caminho certo, como já estamos indo, né? Mas devemos de melhorar mais um pouco, correndo atrás dessas empresas que vêm para o nosso município. Senhor presidente, eram esses os vereadores? Falar um pouco. Com relação aos impostos, né, que haviam mencionado alguns vereadores, colegas dessa casa, eu não, por enquanto eu não tenho, não sei se algum dos senhores vereadores tem conhecimento, eu não tenho, não sei, precisamos entrar em contato, porque é obrigação nossa, né, como gestor e representante do povo, e uma das atribuições do vereador é fiscalizar. Com relação ao IPTU mencionado pelo vereador Ratinho, né, precisamos averiguar direitinho. E se assim houver, vereador, precisamos fazer um comparativo, né? Eu havia comentado com vocês, está aqui, provavelmente a minha fala vai ser transmitida pelo YouTube, não temos nada que esconder, com relação ao cadastro imobiliário da prefeitura, que é feito através do drone, né? E ele não confere com o alvará e a BIT das pessoas que têm seus imóveis, né? Que deram entrada para poder fazer edificação, né? Não daquelas que não têm a regularização da sua obra, que nós aprovamos agora dias anteriores. Aqui veio o projeto de lei com o intuito de poder a pessoa regularizar sua obra, as obras que estiverem edificadas a partir do ano de 2018, podem se dar entrada na prefeitura para regularizarem, e diante da regularização, a questão do conflito que se poderá ter com o cadastro imobiliário da prefeitura, né? Até porque eu entendo que quando você dá entrada no alvará, você dá entrada e eles te dão a metragem do alvará pela planta baixa, não pela cobertura. Quando você solicita uma certidão negativa da Receita Federal, eles te dão a certidão negativa pela planta baixa da tua edificação, e quando você averba o imóvel na tua matrícula, no teu terreno, essa averbação é feita pela planta baixa e não pela cobertura. Então nada mais justo de a gente, né, sentar com o responsável da pasta, ou se for o caso com o chefe de gabinete ou com a prefeita, para ajustar esse contraditório, né, na questão da cobrança. E se houver um entendimento, acredito que vai ser favorável, vereador Ratinho, à população, né? Até o Matheus está comentando a questão da inflação, o reajuste vai ser feito, né? E infelizmente o que não está acontecendo na reposição salarial, salvo engano, vereador William. Quando o vereador comentou ali sobre essa situação de identificar, a vereadora Juliana, as pessoas, se estão com Covid ou não, que não, infelizmente elas não se identificam e não procuram o sistema de saúde, e usou o termo ali, eu lembrei do rebanho, né, que se costuma dizer, né, procurar saber onde está a contaminação, né, do rebanho, né. E o termo que o nosso vereador William usou ali com relação ao kit, né, eu entendo como um termo pejorativo, né, porque até então
a responsabilidade se cai, e muito grande nesse momento, através de um médico, de uma técnica de enfermagem, de quando ela vai atender o paciente e prescrever a medicação que assim ele entender que vai fazer efeito e que leve ao encontro da melhora da saúde desse paciente, né? Então, esse kit, né, que se usa, eu entendo como um termo pejorativo e político, né, que a gente jamais deve ser usado, né, que infelizmente estamos presenciando que a doença, o pessoal está misturando muito, né, com as vidas das pessoas com a questão política aí. Eu gostaria de também comentar exatamente aquilo que o vereador Divael comentou, a questão da iluminação pública, por mais que venha a ser aprovada esse ano, não se aplica exatamente no entendimento do procurador dessa casa, né? Não entra nem na questão da noventena, por se tornar um aumento de valor que não está previsto na LDO, na lei orçamentária do ano passado, que foi feito para esse ano. E nós vamos depois fazer uma explanação bem detalhada nessa questão, para demonstrar à população em seu todo que não terá prejuízo a maioria, ou 90%, ou vamos considerar até 100%, porque os que estão sendo beneficiados, né, pela eficiência dos empresários, pela capacidade de progredir nas suas empresas, e a gente parabeniza e fica, né, feliz, porque nós queremos que as empresas cada vez cresçam mais, porque assim elas crescendo, Jaguariaíva se tem, através do crescimento delas, a arrecadação, que são os impostos, e gerações de emprego também. Haja vista que nós teremos amanhã uma audiência pública de uma empresa, de uma termoelétrica, que está instalada já, que já estão construindo há anos aqui no Distrito Industrial Madeireiro, que é no loteamento novo, que veio para essa Casa de Leis, para que a gente aprovasse, porque até então as concessões de lotes para empresa, para indústria, ou qualquer gênero de empreendimento, tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo. Isso é determinado por lei, não somos nós, e nem a prefeita que está inovando. Então, nós temos amanhã, e no qual foi nos solicitado por essa empresa uma audiência pública, de acordo com as exigências de que o governo federal, estadual e o próprio município tem com relação da implantação dessa indústria, que vai gerar energia para o município de Jaguariaíva, para que se proceda dentro dos trâmites, para que ela possa, assim, ter o seu alvará de funcionamento, as suas certidões negativas em todas as esferas, e os benefícios que essa empresa trará, e deixar bem claro a todos aqui que essa audiência pública, ela está tendo, né, a sua publicidade e a sua transparência a nível de Jaguariaíva, pelo nosso querido amigo e contribuinte com as coisas boas, Nilton César, através do Facebook, através do YouTube, fazendo a publicidade dessa empresa, né, que entendemos nós ser idônea, porque há muito tempo ela está aí, e se eu não estou enganado,
já tem um investimento no montante de 4 milhões de reais, e ela trará para Jaguariúna, em seu funcionamento, os principais aspectos sociais de interferências da unidade dessa empresa, usina termoelétrica, que é emissões atmosféricas não poluentes, geração de ruídos, geração de resíduos, que ela vai absorver tudo, produção de emprego, renda, estão previstas medidas de controles ambientais e, enfim, etc. Que isso será feito através amanhã da audiência pública. E lembrando que o importante, que eu frisei quando eles me fizeram esse pedido para fazer aqui na Câmara Municipal, que nós temos que atender às restrições, né, obedecer, Gilmar, às restrições, do qual tem o decreto municipal, estadual e federal, e nós, como órgãos públicos, jamais podemos ser o mau exemplo. E, preocupado com isso, eu comentei com um dos proprietários a quantidade de pessoas que vão participar presencialmente amanhã, porque até então a capacidade limitada, aqui está o Cleófas, nosso técnico legislativo, é de 30% do espaço aqui do plenário. E ele me falou que o convite estendeu-se para 25 pessoas. Então, só para tornar público, para não haver distorções de que depois, mais tarde, pessoas vão falar que vai ter aglomerações aqui e que o decreto está fechando alguns estabelecimentos, mas o órgão público municipal, a Câmara Legislativa, não está obedecendo essas restrições, certo? Então, que fique bem claro, não entrará mais do que 25 pessoas aqui dentro para essa audiência pública, né, por respeito às determinações sanitárias, e que, infelizmente, essa doença não é brincadeira, como foi falado aqui. Perdi ontem um cunhado do meu coração querido em hospital particular, Juliana, particular. Então, gente, com essa doença não adianta ter recurso financeiro, sabe? Evitem, sabe? O hospital, esse meu cunhado, ele entrou no hospital de Jaguariúna, fez a tomografia com urgência pelo hospital daqui, e não podem reclamar do hospital daqui. Imediatamente transferiram ele, porque ele tinha um plano de saúde da Unimed, transferiram ele para o hospital da Unimed em Ponta Grossa. Em 5, 6 dias ele veio a óbito, gente. Então não é brincadeira, sabe? Agora imagine as pessoas que dependem da unidade única de saúde, que é um plano do governo federal, não é nem do município de Jaguariúna. Então o pessoal da área de saúde, está aqui a Juliana, que os representa muito bem, a todos, a gente tem que parabenizar, e quando eu sempre estou perto deles, desejo bênção para que Deus proteja toda essa gente que está procurando proteger todos os nossos amigos jaguarivenses, e que quase todos aqui que estamos aqui, Gilmar, amigos presentes, né, já perdemos entes queridos. Então, eu perdoem a colegas dessa casa, me estendi demais nas minhas palavras, dando sequência aos trabalhos. Não tem mais a Rádio Jaguariúna para transmitir, mas não tem problema, né? Vai ser transmitido pelo YouTube. Eu dou agora sequência e peço ao secretário dessa casa. Senhor presidente. Pois não. Não, senhor presidente, hoje temos as indicações Só as dos vereadores. indicações.
tem um projeto de lei que é da autoria da vereadora Juliana, ela está indo para as comissões. E, de repente, se as comissões derem o parecer, vereadora, nós podemos fazer até colocar em votação a plenária sem a própria leitura, como às vezes fazemos, não periodicamente, por se tratar de um projeto bom, a gente entende que vai de encontro e é um momento apropriado. De repente, a sessão que vem a gente já coloca em votação. Então, como falar do secretário dessa casa, já foi feito na verdade, até me perdoe, vereador Juliano, o secretário até me chamou a atenção nesse sentido e me colocou o teu projeto aqui na minha frente. Eu vou pedir então senhor presidente, eu gostaria aqui de como a autoria do projeto da vereadora Juliana, ela é relatora da Comissão de Legislação, que pudéssemos substituir hoje o vereador Samuel, não se encontra, para um outro vereador aqui. Pode nomear o vereador William? O vereador William. E aí a gente já colocar aqui o consenso aqui da mesa para que colocássemos hoje então esse projeto. Olha, sugestão excelente e muito oportuna pelo vereador e secretário Juninho. Então, substituímos a vereadora Juliana pelo vereador William, por ela ser a autora do projeto. Senhor presidente. Pois não. Eu acho que poderia ler e os pessoal da comissão dar os parecer, mas na votação terça que vem, né? Senão até a população escutando nós... Na verdade, o que acontece? Sei que o projeto é um projeto bom, mas sim, não mas vai... o que manda é a próxima votação. Segunda, né? A segunda, e na outra todo mundo vai ter conhecimento. Se o pessoal colaborar no sentido de não se estender, e nós demoramos hoje para iniciar os trabalhos, né? Até a culpa eu vou assumir aqui da presidência, não deu tempo, porque era para ter entrado já a leitura do projeto dela, mas eu coloco em plenário para os senhores. Eu acho que não há prejuízo aos demais vereadores. Eu acho que é um projeto relacionado ao momento que passamos, né, que é essa pandemia. Então, eu acho que a vereadora Juliana já comentou sobre isso, inclusive na nossa reunião. Então, eu acho oportuno a primeira votação, cabe a discussão, a explicação dela hoje, e na próxima sessão a segunda votação. Acho tranquilo, sim, né? Daí nós discutimos a segunda, né? Até na verdade, como comentado pelo secretário, se a Juliana, a vereadora, perdoe, e também contando com a colaboração do vereador Israel, e a gente não discorda também da tua posição, vereador, para dar conhecimento à população, mas a explanação dela, vereador Juninho, como não tem a rádio mais, né, seria oportuno ela fazer essa explanação para nós do projeto dela e nós darmos essa prioridade na próxima sessão ordinária. E isso, daí na segunda ela faz uma explanação boa para nós, né? Então eu vou colocar primeiro senhor pela presidente, permissão dos senhores vereadores. Eu gostaria apenas de fazer a leitura então do... Eu vou só pedir para autorizar ser colocado na pauta, daí o secretário faz a leitura. Perfeito. Então eu vou pedir autorização ao plenário para que seja colocado em pauta o projeto de autoria da vereadora Juliana, o qual o primeiro secretário vai fazer a leitura agora. Só da suma, vereador, por favor. Projeto de lei número 41 de 2021 dispõe na rede pública municipal de Jaguaraíva uma equipe multidisciplinar de reabilitação aos pacientes com a sequela de Covid-19 que necessitam de tratamento na unidade de terapia intensiva. Autoria da vereadora Juliana. Obrigado, vereador. Você veja que é um baita projeto de lei, né? Você veja, basicamente já está até explicado ele, né? Então eu
peço a autorização dos nobres colegas para que a gente possa colocar na pauta da sessão de hoje que esse projeto, não havendo manifesto contrário por parte dos senhores, está aprovado por unanimidade. Agora, então, eu vou solicitar ao secretário para fazer a leitura do parecer das comissões. Então, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, presidente, o vereador Juninho, membro, o vereador Rodrigo, e substituição, então, do relator, hoje o vereador William, com parecer favorável. Também da Comissão Permanente de Saúde, Higiene e Bem-Estar e Assistência Social, com parecer favorável. Presidente, vereador Samuel, relator, vereador Rodrigo, e membro, vereador Averli. São essas comissões. Após feita a leitura pelo secretário, parecer favoráveis a esse projeto das comissões, as quais eu coloco em votação única para os senhores vereadores, não havendo manifesto contrário, está aprovado. Então eu coloco em discussão o referido projeto. Como o horário já está bem avançado, né? Eu não sei se eu acharia oportuno ficar para a segunda votação, né, vereador? Aí ela já dá um esclarecimento melhor a todos os munícipes também. Então eu coloco em primeira votação, não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. O decreto nosso ainda está até às 8 da noite, né? Senhor presidente, então agora teremos as indicações que já foram feitas a leitura no início da sessão. O regimento interno, ele modificou, né? Agora pode ser votado englobadamente, mas ainda é oportuno algum vereador que queira falar sobre a sua indicação. Não havendo, eu coloco então englobadamente as indicações em votação única, já de conhecimento dos senhores. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Agora, sobre as explicações pessoais, lembrando aos senhores vereadores que o livro ainda está percorrendo para algum vereador que queira fazer suas inscrições. E nesse expediente, ainda pode, quem queira, nesse expediente, só lembrando que o vereador pode falar os assuntos sobre o mandato ou no decorrer aqui da sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça assim, então, a leitura dos vereadores inscritos. São 2 vereadores inscritos, com a palavra o vereador Dimas. É sobre as empresas, vereador Divael. O que acontece? O maior remédio, nós sabemos, de qualquer ser humano, o maior remédio, a Juliana que trabalha na saúde sabe disso, é a prevenção. A prevenção é o maior remédio que existe. Quando você se previne, você tem o diagnóstico precoce, é muito fácil, bem mais fácil de você resolver o problema. E as empresas do mesmo jeito. Se você se prevenir antes, nós estamos sim, temos bastantes empresários ricos, temos uns que estão começando. Mas se você se prevenir antes, nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. Estamos, sim, o ramo da madeira nesse momento está muito bom para nós aqui em Jaguaraíva. Mas já tivemos tempo, eu me lembro que as empresas dispensaram funcionários, deram férias antes da hora, porque não tinha pedido de madeira. Então hoje nós estamos numa situação que nós não se sabe o que vai acontecer o ano que vem. Nós temos uma expectativa que, se Deus quiser, primeiramente, essa vacina vai funcionar e todo mundo vai ficar imunizado e nós vamos ter a nossa vida normal. Mas isso é expectativa. Não sabemos se isso vai acontecer. Então, ninguém imaginava o ano passado, quando começou essa Covid, que ia acontecer essa grande tragédia. E as empresas do mesmo jeito. O maior remédio é
é a prevenção. Se a prevenimos antes, porque se o empresário estiver rico, dá uma crise no mundo, não tiver pedido, tiver cheio de imposto, o que o empresário vai fazer? Ele pode estar rico, ele vai mandar os funcionários embora, vai fechar a empresa, se ele se escapar ainda da Covid. Muito obrigado a todos. Vereador Divael. Até nosso presidente falando aqui que amanhã estará uma empresa aqui também fazendo as apresentações, né, uma audiência pública, que é a Bovem. Então nós vemos coisas boas para o nosso município. Estará aqui amanhã, se Deus quiser, acho que nós vamos também estar acompanhando. E onde também essa empresa, uma empresa grande, irá dar bastante emprego para a nossa população. Ela já está indo finalmente as construções, e a gente fica feliz. E em questão também, a gente sabe, em questão dessa doença, claro que nós temos que se cuidar, mas também nós não podemos levar pânico para a nossa população, e sabemos que o mundo não vai se acabar agora, é vida que segue, e é nós que temos que fazer a diferença, claro, se cuidando, mas temos que trabalhar e dando mais emprego para a nossa população. O mundo não vai se acabar agora, então nós temos que, não podemos se entregar e nem levar pânico para a nossa população. Claro que cada um se cuidar e vamos trabalhar, e se Deus quiser nós vamos escapar dessa, e graças a Deus que nossos empresários estão indo bem, graças a Deus. Jaguaraíva é uma cidade abençoada, e a gente agradece as pessoas, porque nossos irmãos aqui, a gente vê que são pessoas que têm fé, uns, claro, cada um com a sua religião, não estou aqui também falando em religião, mas é cada um buscando a Deus da sua maneira. Então, por isso que nossa cidade está, graças a Deus, alavancando, e nós vamos sair dessa, assim, escapando dessa doença aí, se Deus quiser, e vida que segue. Então, peço aqui, mais uma vez, a nossa população que se cuide, que cada um tem que fazer a sua parte agora. Não é ninguém que vai salvar o outro, não. Cada um tem que fazer a sua parte. Porque se ele ficar nas pernas do prefeito, ficar nas pernas do governo, de nós vereador, ele vai ter problema. Então, cada um tem que se cuidar, inclusive nós aqui. Não brincar, se cuidar, e vamos trabalhar, e vida que segue. E fique com Deus, e tenha uma boa noite a todos. Antes de encerrar a sessão, só uma ponderaçãozinha assim. A gente se preocupa com o lançamento do Dimas, viu, vereador Dimas? Não tira a tua razão, né? Não é porque o empresário de repente enriqueceu, mas por, né, capacidade, por, né, por determinação, pela oportunidade que teve. E a gente não pode olhar assim, por esse lado, no sentido de que o cara está rico, então tem que meter imposto acima dele, só que não pode, infelizmente, vereador. Não pode? Nessa hora não pode. Me perdoe. Mas acompanhando o teu raciocínio, a gente até entende a preocupação tua, e jamais queremos, Deus o livre, de repente um empresário do Distrito Industrial Madeireiro, do qual nós estamos preocupados, vereador Dimas, com relação a essa situação, porque até a prefeitura está preocupada com a falta da matéria-prima, porque hoje as empresas como a Arauco, como a Braspaine, não a Braspaine até, mas como a Arauco, as detentoras das florestas, e a Klabin, elas estão fazendo corte raso. O que é corte raso? Não estão deixando as madeiras engrossarem para ir para as serrarias fazerem tábuas ou, né, bigotes. Então essa é uma das preocupações que eu já escutei o chefe de gabinete comentar, que tem que tomar uma medida no sentido de proteger hoje uma área industrial que gera muito emprego de mão de obra desqualificada, de pessoas que não tiveram a oportunidade, né, por conta de ter que trabalhar para levar o sustento digno para a mesa da casa deles, para famílias, para os seus filhos. Porque quem trabalha no Distrito Industrial são pessoas dignas
E tem gente ali, desde que iniciou o Distrito Industrial está até hoje, não troca emprego dali, sabe? Então a gente vai procurar da melhor maneira possível ver a possibilidade nesse sentido, como o Ratinha se preocupa, não é só preocupação tua, Ratinha, de todos nós, né, do Gilmar, de todos, nós todos somos pessoas humildes nesse sentido, de que a gente quer o melhor para Jaguariúna, a gente não quer prejudicar ninguém, né? A gente quer que as empresas cresçam, não é porque ela cresceu que tem que colocar imposto em cima dela, quer dizer que ninguém pode crescer. Se crescer, tem que pôr imposto em cima, né? Então não é esse o caminho. Vamos tentar usar uma maneira que a gente possa viabilizar a oportunidade de que o município também consiga realizar, né, melhorias, porque há cobrança também, então a situação é muito delicada nesse sentido. E, por outro lado, não levar consequências que levem prejuízo a quem está gerando emprego para nós. Desculpa não poder conceder, vereador Dimas, a parte, porque agora nesse expediente não se pode, mas a sessão que vem o vereador pode fazer a sua colocação, que são colocações boas, no sentido não de ofender nos teus pronunciamentos, mas sim de procurar sempre estar aqui servindo e representando com dignidade o qual Vossa Excelência tem feito até hoje a população de Jaguariúna. Não havendo mais vereador a falar, me perdoem mais uma vez ter me estendido aqui nos pronunciamentos. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, dos amigos aqui presentes, dos queridos ouvintes agora, internautas, pela nossa sessão, que vão ouvir através do YouTube. E por dar encerrado, agradecemos imensamente a Deus aqui pelas orações do vereador William, pelas orações pelo vereador Valdeci e pelos pastores que assim vieram, e gostaríamos que viessem mais. Estamos precisando, a cidade de Jaguariúna precisa, nossos irmãos precisam de orações. E encerrando essa sessão, realização da próxima será para o dia 29 de junho, às 18 horas, nesse mesmo recinto. Uma boa noite e que Deus proteja e abençoe a todos.